Depois de quase 2 semanas que o pré-Pokémon Champions foi lançado no Pokémon Showdown, a gente finalmente ganhou acesso às estatísticas das ranqueadas. Então aqui eu vou mostrar para vocês os Pokémons que mais estão sendo usados, explicar o porquê que eles estão sendo tão usados assim e como você também pode usar esses manos. Então vamos lá, eu tô aqui no Twitter, um dos sites mais desgraçados da história, mas não vem ao ponto agora. Acontece que essa conta aqui, a Pokémon Champions Stats, postou depois de 1 semana do pré-Champions. Eu não sei porque eu falei 2 semanas, mas enfim, vocês entenderam. Depois de 1 semana do pré-Champions, aqui estão as usagens, as estatísticas de usagens. A gente pegou esses dados de basicamente 12.500 replays. E aqui a gente já consegue ver que meu mano Incineroar foi o Pokémon mais usado até agora. Ah, Zard, mas o Incineroar foi nerfado. Agora ele vai ser o Pokémon mais fraco do mundo. Não tem como. Você pode tirar o knockoff, mas o que faz o Incineroar ser forte de verdade é o poder de pivot o tempo todo, entrar com Intimidate e Fake Out. Então, como esse carinha aqui funciona? Ele vai entrar em campo, vai colocar pressão de Fake Out no time inimigo. Pra quem não tá ligado, o Fake Out é assim. Ele dá só 40 de dano, mas ele dá Flint com 100% de garantia. Mas, em compensação, ele só funciona no primeiro turno. E ele tem prioridade mais 3. Prioridade, basicamente, os golpes normais que a gente vê, que é determinado pela velocidade do Pokémon, é prioridade 0. Os golpes mais rápidos que a gente vê sempre quando a gente joga os jogos de Pokémon é o Kick Ataque, que vai ser prioridade mais 1. Ou seja, o Kick Ataque sempre vai sair primeiro que um Flamethrower, por exemplo. Prioridade mais 2. Tem, por exemplo, o Extreme Speed e o Fake Out é prioridade mais 3. Só que a grande força do Incineroar é o poder dele de conseguir dar Fake Out várias vezes em uma única partida. E é por isso que esse mano é tão forte. Porque ele entra, dá Intimidate, que é uma habilidade que abaixa o ataque dos Pokémon inimigo, dá um Fake Out para um oponente por um turno, dando Flint nele, dando, por exemplo, a oportunidade para um aliado do lado fazer o que quiser. Então, digamos, eu começo com o Incineroar e o Charizard. Pokémon inimigo tem, sei lá, um Arcanine. Pode dar um Rock Slide e acabar com a vida do meu Charizard. Eu vou lá, dou Fake Out no Arcanine, paro ele por um turno. E com o meu Charizard eu posso, sei lá, dar um Scorching Sands ou um Solar Beam nesse Arcanine. Fake Out é uma das melhores armas de suporte. Vários Pokémons têm Fake Out, mas o Incineroar é especial porque ele consegue usar várias e várias vezes durante uma única partida, já que ele pode sair de campo tanto com Parting Shot ou até mesmo U-Turn. E o Incineroar é bem lento, então, por exemplo, eu posso sair de campo com esse U-Turn e Parting Shot, o Incineroar tanca todas as porradas que vai vir e eu posso entrar com um Pokémon que vai ser mais fragilizado. Vamos de novo ao exemplo. Começo de Charizard e Incineroar. Eu não tenho nada para matar o Arcanine inimigo. Então eu posso, por exemplo, proteger o meu Charizard. Com o Incineroar dar um U-Turn ou Parting Shot. O Incineroar tanca as porradas. Aí eu posso entrar com um Pokémon que dá conta desse Arcanine com segurança, deixando a vida pro meu Charizard mais tranquilo. Além disso, o Incineroar também dá muito dano. Vocês podem ver, investindo bastante HP nele, bastante especial defesa, que é essa build minha aqui, ele tanca bastante porrada. Só que o Incineroar tem 115 de ataque base. Não é um ataque de se jogar fora. Se a gente colocar, por exemplo, um Flare Blitz, irmão, isso aqui vai dar muito dano. Se o bicho toma super efetivo, é quase certeza que vai cair. Mas tá bom, agora que a gente já entendeu o Incineroar, que é disparado o mais usado, vamos entender os outros. O Incineroar já é bem conhecido. Eu acho que a maioria de vocês já sabia mais ou menos o que ele podia fazer. Agora vamos entender, por exemplo, por que uma xícara de chá é a desgraça do segundo Pokémon mais usado desse joguinho. Bom, vou explicar para os senhores. Ela, assim como o Incineroar, é um excelente suporte. Ela pode rodar, por exemplo, com uma Citrus Berry para curar quando ela toma dano,
Vocês podem ver aqui que ela é bem tanque, bastante defesa, uma defesa especial decente, um HP utilizável e tem até que um special ataque razoável. Uma das coisas principais desse Pokémon é a habilidade dele. Se chama Hospitalidade ou Hospitality. Assim que ela entra em campo, o Pokémon que está do lado vai curar 1/4 da vida, ou seja, 25% de vida. Então, de novo, vamos pegar aquele cenário. Charizard e Incineroar. Meu Deus, meu Charizard tá com pouquíssima vida, ele já perdeu 50% do HP. Eu vou lá e falo, mano, Incineroar, ó, é o seguinte, faz a boa, parte em shot, diminui o ataque dele. Agora, Sinistia, sua vez de entrar. A Sinistia entra e só dela entrar em campo, nosso Charizard que estava com 50 vai para 75% de vida. E não é só isso. Ela tem grandes armas de suporte como golpes. Um deles é o Rage Powder. É um golpe que a gente costuma chamar de golpe de redirecionamento. Ou seja, ela vai redirecionar o ataque para ela. De novo, mesmo cenário. Sei lá, o Arcanine, que a gente está usando muito nesse vídeo de exemplo, quer dar um Head Smash na cabeça do nosso Charizard. A gente pode simplesmente usar Rage Powder e redirecionar esse possível golpe, deixando o Zardão tranquilo para bater. Mas não é só isso que ela faz. Digamos que nesse time de Charizard, a gente também tem um Torkoal, outro Pokémon que seta o sol. Torkoal que inclusive está nessa lista bem pequenininho aqui embaixo. Vocês não conseguem ver direito, mas ele tá bem tchucutinho aqui com 6% de usagem. Mas enfim, o Torkoal é um Pokémon muito forte. Ele dá muito dano, principalmente por causa desse golpe aqui. O Eruption. É um golpe que dá 150 de dano e em área. Com o Special Attack do Torkoal, que é baixo, de 85, mesmo assim é um dano muito forte. Só que esse Eruption tem um problema. Sempre que o Torkoal perde HP, o dano desse golpe vai diminuindo de pouco em pouco. E o Torkoal é muito lento. É um dos Pokémons mais lentos do jogo, na verdade. Só tem 20 de velocidade. Mas, o que a gente pode fazer? A Sinistia tem um golpe chamado Trick Room. Acho que a maioria de vocês já deve conhecer esse golpe, mas para quem não conhece, o que ele faz? Lembra do que a gente estava falando das prioridades? Um Kick Attack tem prioridade mais 1, Fake Out prioridade mais 3. O Trick Room tem a última prioridade possível. Quase sempre, a não ser em situações muito específicas, vai ser sempre o último golpe a sair em campo. Mas o que esse Trick Room faz? Ele inverte a velocidade de todos os Pokémons em campo. Então, quem passava a atacar mais rápido, passa a atacar por último. E quem passava a atacar por último, passa a atacar mais rápido. Então, tipo, a velocidade de todo mundo inverte, mais ou menos assim. E o Torkoal, que é um dos Pokémons mais lentos do jogo, pode simplesmente se aproveitar disso para bater muito, muito forte com o Eruption. E claro, com a habilidade dele de setar o sol, isso vai dar um dano absurdo. Fora isso, a nossa querida amiga Sinistia tem um Matcha Gotcha, é um golpe em área de 80 de dano, é como se fosse um Giga Drain em área, vamos jogar assim. Em compensação, a acurácia dele é só 90, mas tem 20% de chance de dar aquele burn. É um golpe bem bom para se ter e é bem bom para lidar com pokémons do tipo água. Por isso, ela tem outros golpes que você pode colocar, dependendo de como você vai querer buildar a sua Sinistia. Você pode colocar um Shadow Ball, Protect, um Strange Sap, que é um golpe que diminui o ataque do inimigo e recupera o HP conforme você diminui esse ataque. Enfim, e é por isso que essa droga de xícara é um Pokémon muito forte, é por isso que ela tá bem alto na usagem. E vocês já vão notar um padrão aqui, tá? A maioria desses Pokémons alto em usagens são Pokémons que encaixam em vários tipos de times diferentes. Então já vão anotando esses Pokémons aí, porque vai ser importante para quando o Pokémon Champions lançar de fato. O terceiro mais usado é o Sneasler. Ele é um Pokémon aí que foi lançado no Legends Arceus e é considerado um dos maiores cânceres do competitivo. Ele pode ser usado utilizando principalmente a habilidade dele, que é Unburden, que funciona assim: sempre quando o Sneasler usa o item, consome o item dele, a velocidade do meu humano vai dobrar.
E para um Pokémon que já é rápido, isso vai ficar absurdo. Você vai conseguir passar, por exemplo, um Charizard no Tailwind. E não só o Charizard, várias outras ameaças desse tipo. Para consumir o item, você pode usar tanto uma Focus Sash em um time que você não tem oportunidade de usar uma semente, mas caso você possa usar uma semente, você pode usar, por exemplo, a Psychic Seed, a semente psíquica. Funciona assim, sempre quando um terreno psíquico está em campo, o Sneasler consome essa semente e vai ganhar um boost de mais 1 na Special Defesa dele. Ele comba muito bem, principalmente com a Mega Meowstic, que até o momento, até onde a gente sabe, a habilidade dessa Mega Meowstic é de setar o terreno psíquico. Então eles fazem uma dupla muito forte. Ele é considerado um câncer no VGC justamente por causa desse golpe aqui, Dire Claw. Ele tem 50% de chance de causar ou sleep, ou poison, ou paralisia no alvo. E meu irmão, quando tu toma um Dire Claw Sleep crucial que pode acabar com a tua partida, é simplesmente muito frustrante. Dormir é o status mais roubado do jogo, porque tu pode parar o Pokémon inimigo por um turno garantido, e pode ter a chance de parar ele por mais outros turnos. E é por isso que o Among Us é muito roubado. Ele dá Spore com 100% de chance, só que ele dá Spore lento, então tu pode matar o Among Us antes de dormir. Só que o Sneasler é diferente. Tu pode simplesmente tomar um Sleep misterioso ou uma paralisia misteriosa que pode acabar com a tua partida. O Poison, beleza, é ruim, mas não se compara com Sleep ou Paralisia. Ele tem também várias opções muito boas de golpe, como por exemplo, o mesmo Fake Out do Incineroar, apesar de que ele não tem uma arma de pivot, então ele não vai conseguir dar Fake Out na mesma frequência que o Incineroar. Ele tem, por exemplo, uma Acrobatics, que quando você consome o seu item, ou melhor, quando você não tem item, dobra de dano. De 55 vai para 110. Então, por exemplo, se você tiver com a semente psíquica, pode dar um Acrobatics bizarro. Ou, claro, pode optar pelo famoso Close Combat, que só é muito dano. E ele é muito forte, não só por essas armas, mas também pelos base stats dele. Ele é muito rápido naturalmente, 120 de velocidade, e o ataque dele também é bem alto para um formato que não tem Pokémon lendário, que é como a gente está por enquanto no Pokémon Champions. 130 de ataque é muita coisa. Claro, a maioria vai rodar com Protect. Eu mesmo tava usando o Sneasler. Eu peguei uma build lá com o pessoal da Zero to Heal. Consegui subir bastante no Pokémon na ladder, nas ranqueadas desse jeito. Era uma build justamente com aquela Meowstic, Mega Meowstic que eu falei pra vocês, que rodava exatamente assim, ó. Rock Tomb para controlar a velocidade, Dire Claw, Close Combat e Protect. E mano, essa dupla ficava simplesmente muito forte. E ele é muito forte no geral. Tem esse golpe quebrado que é o Dire Claw. Desde Pokémon Scarlet Violet esse bicho é forte, então não surpreende ele estar aqui, tá? Agora, indo para Archaludon. Uma ponte é o quarto Pokémon mais usado. Aqui, chat, não tem mistério nenhum. Ele está sendo muito usado porque ele é um dos, se não o principal Pokémon de times de chuva ofensivo, né? É o principal Pokémon que bate em times de chuva. Então vamos lá. Archaludon, geralmente ele vai usar a habilidade Estamina. Cada vez que alguém encosta no Archaludon, a defesa dele vai aumentar em um estágio, então isso é muito roubado. A especial defesa dele é muito baixa, 65 só. A defesa dele já é boa, ainda vai ficar aumentando no Stamina. Então o que o pessoal costuma fazer é rodar ele com Assault Vest, para ele tancar mais do lado especial. Com o Stamina aumentando a defesa dele toda hora, o pessoal também usa o Body Press. É um golpe que em vez de usar o ataque para bater, ele usa a própria defesa para bater. E como o Archaludon tem muita defesa, e se você ficar buffando o Stamina dele, ele vai aumentar mais ainda, o pessoal usa Body Press, que é um golpe físico, mas serve para ele porque vai usar defesa para bater. Mas ele é de fato um Pokémon especial, ou seja, vai bater com os golpes especiais. Ele geralmente vai rodar assim. Dracometer, muito dano, muito forte, tem aquela chance de errar, mas sempre vale a pena. E o principal golpe dele,
E porque ele é muito forte em times de chuva, Electroshot é um golpe de 130 de dano. E aumenta o Special Attack do Arcaludon e tem 100% de chance de acertar. Você pode falar, mas ele é igual um Solar Beam, né? Primeiro ele carrega, depois que ele atira. Não, meu mano. Aí é que tá. O Electroshot na chuva não precisa carregar. Então ele pega, buffa o Special Attack e bate com 130 de dano quando tá na chuva. Isso é simplesmente muito quebrado. Caso você não saiba, o Assault Vest, quando você usa ele, você só pode usar golpes de dano no seu Pokémon. Então o Archaludon não vai poder usar um Protect da vida, por exemplo. Mas o pessoal geralmente roda com um quarto move. Pode ser um Flash Cannon, pode ser um Snarl para baixar o ataque dos inimigos, enfim, aí vai depender de build para build. Basicamente deu para entender, bate muito forte, tem o Stamina, vai tancar com o lado especial nesse Assault Vest. Dark Emitter depois de um boost do Electroshot, cara, mata praticamente qualquer coisa. Temos aí o Whimsicott, o Saluna, Pelipper e Girafa. Não sei se vocês notaram um padrão, mas nenhum desses Pokémons que estão com alta usagem podem Mega Evoluir. Eles estão aqui justamente por causa disso, porque eles não são o principal Pokémon do time. Um dos modos principais de você trazer para o seu time. Eles são Pokémons que encaixam em vários arquétipos diferentes. O Saluna pode usar um time de Sol com Trick Room e Tailwind. O Saluna pode usar só pro Trick Room. O Saluna encaixa de time de Hard Trick Room. Ela vai em vários times diferentes. A Whimsicott é o clássico. Ela tem a famosa habilidade Prankster. Eu já tinha mostrado ela aqui no canal antes. Então vamos pegar a que eu fiz mesmo. A que a gente fez aqui no canal tinha Foco Sash para ela tancar garantidamente pelo menos com 1 de HP. A habilidade Prankster. Lembra aquela parada que a gente falou das prioridades? Então, vocês conhecem os golpes de status? Os golpes que não dão dano, mas fazem alguma coisa? Sei lá, um Thunder Wave, por exemplo. Todos esses golpes com a habilidade Prankster vão ganhar prioridade mais 1. E isso é muito roubado. Significa que a Whimsicott pode dar um Tailwind com prioridade. Então, por exemplo, a Whimsicott está do lado de um Charizard, só que você buildou esse Charizard para ser mais lento, para ser mais tanque do que rápido e explosivo. Então eu posso usar Charizard com Whimsicott. Eu sei que o Arcanine passa o meu Charizard, mas eu posso dar Tailwind. O Tailwind vai aumentar a velocidade de todos os Pokémons do meu time em 2 vezes. Ou seja, o Charizard, que antes era mais lento que o Arcanine, passa a ser mais rápido e pode usar um golpe Ground para macetar esse Arcanine. Eu sei, o Arcanine tá apanhando muito nesse vídeo, mas calma aí. Ela também, além disso, pode usar Moonblast, que dá bastante dano. Ela tem um ataque especial, ataque decente. Golpe de fada é sempre bom ter. A nossa tá usando Protect, mas ela não precisa necessariamente, é só porque a gente tá com a variante de Focus Sash. A gente poderia rodar ela, por exemplo, com a Covert Cloak. Aí, em vez do Protect, poderia rodar, sei lá, com Sunny Day para setar o sol manual, já que esse é um time com Charizard. O Encore é um golpe que quase todo Whimsicott vai ter. Na real, depende muito da build, mas a minha eu sempre gosto de usar. Ela vai prender o inimigo no último golpe que ele usou. Então, por exemplo, se o inimigo tá tentando setar Calm Mind demais, você pode falar, quer saber? Eu vou te prender nesse Calm Mind e tu não vai fazer nada com isso. Vai deixar basicamente ela inútil. E aproveitando esse gancho, já indo para Ursaluna, foi outro Pokémon que a gente usou no último vídeo. A Ursaluna é muito forte, porque ela pode rodar tanto no Trick Room quanto no Tailwind. E geralmente você vai querer que essa Ursaluna rode mais no Trick Room. Mas nesse time meu específico, eu botei para ela rodar no Tailwind também. Ela tem essa habilidade chamada Guts. Sempre que ela tá com algum status, o ataque da Ursaluna vai para 1.5. Aumenta em 50%. Se a gente der um item para ela de Flame Orb, a gente vai queimar a nossa Ursaluna, mas isso é de propósito. Porque quando a gente está queimando, a gente vai ativar a habilidade Guts
e vai dar um boost de 50% no ataque da Ursaluna. É quase que como uma Choice Band, só que sem ficar preso em um golpe. Combado isso, com a Ursaluna sendo do tipo normal, e o Façade, pra quem não tá ligado, Façade é um golpe que só dá 70 de dano, mas ele dá 140 de dano se o Pokémon tiver queimado, poison, paralisado, etc. Então, a gente pode simplesmente queimar nossa Ursaluna. O Façade vai para 140 de dano. Como a gente é Guts, a gente aumenta o nosso dano em 50%. E como a Ursaluna já é do tipo normal, esse Façade aumenta ainda em outros 50%. Meus amigos, o dano que esse Façade dá é poucos Pokémons que conseguem tancar isso. De verdade. O dano desse bicho é só absurdo. E é por isso que ele tá bem alto aqui nessa lista. Seguindo, temos o Pelipper. O Pelipper não tem muito segredo. Ele é um Pokémon que tem a habilidade de colocar chuva. Então, para times de chuva, ele vai ser muito útil. Além disso, ele também tem ótimos golpes de suporte. Ele pode dar o mesmo Tailwind da Wintercott, óbvio, sem prioridade. Ele pode dar o Wide Guard, bloquear golpes em área. E também pode dar muito dano com os seus Hurricane, que na chuva é 100% de chance de acerto. E o Weather Ball, que é um golpe que dá só 50 de dano, normalmente. Mas vai dar 100 de dano se tiver no clima. Se tiver na chuva, vai dar um golpe de água. No sol, um golpe de fogo, e assim vai. Indo agora para Farigiraf, ela é uma ótima segunda opção para setar o Trick Room em campo que não seja a Sinistia. Então, por exemplo, nesse mesmo time que a gente fez no vídeo com a Farigiraf, a gente usava justamente ela para setar o Trick Room para o nosso time, para a Ursaluna e para o Torkoal. Uma das principais coisas desse Pokémon ser tão forte é a habilidade Armor Tail. Então, lembra de tudo aquilo que a gente falou lá no começo de prioridade? Kick ataque, fake out, não sei o que. A habilidade da Farigiraf Armor Tail bloqueia golpes com prioridade. Ou seja, fake out não pode usar Sucker Punch, kick ataque, nada disso. Nem que kick ataque não é conhecido no competitivo, mas é porque eu tô falando mais com você, jogador iniciante. Você é jogador avançado, obviamente sabe de quase tudo isso que eu já tô falando aqui hoje, mas hoje o foco é pra galera que tá começando. Então, basicamente, ela bloqueia a prioridade. Isso pode, por exemplo, ajudar o Charizard. Então, vamos supor, se o inimigo tava começando de Incineroar pra falar, eu vou parar esse Charizard, vou dar um fake out nele e ele vai se lascar, vai perder um turno. Simplesmente a gente tem a Farigiraf, bloqueia tudo isso. A minha girafinha específica, eu botei o seguinte: Hyper Voice, golpe normal, dá 90 de dano, bate em área. Mas mais importante, eu botei esse golpe para ativar o item Throat Spray, que assim que você usa um golpe de voz, um golpe sonoro, ele vai aumentar o especial ataque desse Pokémon que usou esse golpe em 50%. Então é o combo perfeito com Hyper Voice. Depois do Hyper Voice, que a Farigiraf vai estar bem bufada, o Psychic dá um dano muito considerável. Aí tem, claro, a opção de Trick Room, para ela conseguir setar o Trick Room tranquilamente na partida. E óbvio, o meu Mano Protect, para ela se proteger de possíveis ameaças. Como, por exemplo, um golpe Dark de um Incineroar, um Darkest Lariat. Finalizando o top 10 Pokémons mais usados, tem o Garchomp. E não se enganem, não tem ninguém usando Mega Garchomp. Nem o Mega Garchomp Z, nem o Mega Garchomp... Qual é o outro Mega Garchomp? Enfim, são dois, né? Não é por isso que ele tá tão alto aqui nessa lista. O Garchomp normal mesmo, ele é muito, muito, muito forte. Ele, inclusive, faz uma dupla com o próprio Charizard Y. Tem muita gente rodando esses dois, por exemplo, junto até com o Venusaur. E funciona assim. O Charizard é voador, o Garchomp é terrestre. Meu mano pode simplesmente lançar uns Earthquakes de graça que não vai afetar o seu aliado Charizard, por exemplo. Mas não é só por isso que ele é forte.
ele pode usar, por exemplo, a maioria usa esse item aqui, que é o Clear Amulet. O que esse item faz? Qual um dos pokémons mais fortes do meta, as habilidades mais fortes do meta de Pokémon, e que 40%, 47% das pessoas usam, é o Incineroar de Intimidate. Esse Clear Amulet previne que o ataque do Garchomp seja abaixado. Então a gente pode rodar esse item, nosso ataque não vai ser abaixado, a gente pode pegar o Garchomp, colocar o máximo de velocidade, máximo de ataque, e ele vai ficar livre para bater. Ele dá outspeed em várias coisas, principalmente porque tem muitos pokémons do meta que pegam especificamente 100 de velocidade, como o Charizard, por exemplo, e o Garchomp pega 102. Então, por pouco, ele dá outspeed em vários pokémons. Ele pode colocar uma Dragon Claw, que vai dar muito dano, um Protect para se proteger de possíveis fake outs, por exemplo. E aqui no último slot, o pessoal costuma ser um pouco mais criativo. Alguns optam pelo Rock Slide, já vi até uns doidos de Stone Edge. Mas eu pessoalmente gosto desse golpe aqui, o Stomping Tantrum. É um golpe que só bate em um, diferente do Earthquake. Mas se você tem um Pokémon do lado que você não quer que ele tome Earthquake, mas você quer bater Ground nesse turno, eu gosto de ter a opção do Stomping Tantrum aí. O Garchomp não tem muito o que falar. É um pseudo lendário. Os status deles é só bizarro. É 600 de base. Então, tipo, muito HP, muito ataque. Vai tancar muito bem por ser um pseudo lendário. Óbvio, golpe de gelo ele toma na tarraqueta. Mas enfim, deu pra entender por que esse cara tá tão alto nessa lista. Ele não é muito diferente desses dois aqui. Tiranitar, ou melhor, Dragonite e Tiranitar. Os dois são pseudo lendário, muito forte, dão muito dano, tem habilidades boas, jogam bem. Por exemplo, se a gente pegar aqui o final da lista, tem com 2%, bem pouca usagem, o Hydreigon. Tá bem baixo aqui, nessa última fileira. Acho que tá dando pra ver, né? Ele também é o pseudo lendário, só que ele não tem uma arma tão forte igual o Dragonite e o Tiranitar. Beleza que eles podem mega evoluir, bastante gente vem usando o Mega Dragonite, poucas pessoas estão usando Mega Tiranitar, mas a forma base dos dois também é muito forte, muito sólida. Tiranitar principalmente coloca o terreno de areia, consegue counterar chuva, ele roda muito bem com o Excadrill, tanto que vocês conseguem ver que o Excadrill tá aqui, ó, com 7,9% de usagem, logo embaixo do Charizard do Venusaur. É porque o Excadrill é o parceiro perfeito pro Tiranitar. Esses dois combam muito bem, enfim. É só muito forte essa dupla, e é por isso que o Tiranitar tá bem alto. O Tiranitar tá mais alto que o Excadrill, porque ele consegue funcionar sem o Excadrill. Já o Excadrill praticamente não roda sem Tiranitar. E aqui, por último, finalmente, eu já tô sem voz, mas eu queria cobrir pelo menos os pokémons principais dessa lista, desde o Incineroar até o último, que é o Charizard, que a gente vem falando desde o começo desse vídeo, usando ele de exemplo contra o Arcanine. Vamos lá, por que o Charizard tá tão alto? O que o Zardão fez para merecer isso? É protagonismo? É porque ele é o favoritinho da Game Freak? Talvez. Porque eles deixaram meu mano bem roubado. Ele, assim como algumas megas novas que estão surgindo por aí, como vocês podem ver aqui, vai ter a Frostless, consegue setar o terreno, ou melhor, o clima em campo. Clima é diferente de terreno, tá? Terrenos funcionam sozinhos e climas também. Pode ter os dois ao mesmo tempo. O Charizard Y tem a habilidade Drought. É a mesma habilidade que a gente viu no Torkoal. Essa habilidade aqui. Que é a habilidade de setar o sol em campo. Só que a parte interessante do Mega Charizard Y é que ele consegue setar essa habilidade ao Mega Evoluir, não entrando em batalha. Então você pode setar esse sol quando você quiser, clicando o botão de Mega Evolução. Ainda tá meio confuso como vai ser
a relação das trocas nesse jogo, mas basicamente o que pode acontecer, vamos colocar num cenário, Charizard e Venusaur, começou esses dois, o inimigo tem um time de chuva, ele fala, mano, vai setar o sol, então eu vou tirar com a minha chuva, pera aí, mas se eu colocar o meu Politoed, eu não vou tirar a chuva, porque primeiro a troca vai acontecer, eu vou setar a chuva, então o Charizard vai mega evoluir e aí sim ele seta o sol. Porque não é o Charizard normal, é o Y que seta. E a mega evolução acontece depois da troca. Pelo menos era assim antigamente. A gente está muito na dúvida para ver como é que vai funcionar hoje em dia, mas é bem provável que eles mantenham no mesmo estilo. Então, o Charizard ele é muito forte. Por quê? Vamos trocar aqui para a forma Mega Y. E vocês vão entender por que ele é tão roubado. Olha esse especial ataque aqui. 159 de especial ataque base. Meus amigos, isso é muito, muito dano. Se a gente for pegar o Pokémon com mais especial ataque hoje em dia do meta, é um lendário restrito e é o Calyrex Shadow Rider com 165. Charizard Y quase chega nele, sendo que ele é tipo um Pokémon normal. Não é nem pseudo-lendário, não é nem lendário, é só um inicial. Tipo, isso aqui é um bagulho absurdo de ataque. E ele tanca muito bem. Não tão bem, mas ele tanca melhor que o Charizard base. O Charizard base já chegou a ganhar torneios nesse mesmo estilo de gameplay que a gente está tendo agora. Que não tem nem Pokémon Paradoxo, que não tem nem Pokémon Lendário. Foi um torneio que aconteceu aqui no Brasil, inclusive. Tem história lá no canal principal contando, se vocês quiserem ver como que o Charizard conseguiu isso. O Charizard base. Mas o maior problema do Charizard base é que ele é um vidro, ele é um glass cannon. Um canhão de vidro, que é como a gente costuma falar. Ele dá muito dano, mas meu irmão, ele quebra, ó, muito fácil. Já esse Charizard Y é a mesma coisa, ele dá muito dano. Incrivelmente, tá? Esse Charizard aqui tem alguns cálculos que você vai encontrar que ele vai dar menos dano que o Charizard normal. Mas isso é história para outro vídeo. Mas enfim, em compensação ele tanca mais. Ele tem várias opções para atacar. O nosso que a gente estava usando estava sendo Solar Beam, o Weather Ball, Protect para se proteger, obviamente. E de última opção, eu usava o Hit Wave, que é um golpe que bate em área e dá muito dano. Mas tem várias outras builds que dá pra você fazer. Dá pra você rodar ele com o próprio Tailwind, que ele ganhou nesse jogo aqui. Dá pra você rodar ele com uma estratégia muito maluca que não vem ao caso explicar agora, mas com Fire Pledge. E só o fato dele setar um clima em campo é muito bom. Porque como vocês podem ver, tá chovendo. Chovendo time de chuva. Vocês podem ver Arcaludon, 24% de usagem. Pelipper, 19%. Então, o que você faz para counterar? Chuva, bota um sol. Aí vai ficar um duelo de clima. Depende de quem jogar mais, quem jogar melhor. Por isso, inclusive, que a Frostless está bem alta. Porque a mega dela consegue setar neve em campo. Mas é isso. Eu acho que eu consegui cobrir todos os Pokémons do meta aqui pra vocês. Eu já tô ficando sem voz, já tô falando aqui há mais de uma hora, não sei nem quando que eu vou cortar isso aqui. Vou ter que comprimir muita coisa, porque às vezes eu sou meio prolixo. Mas eu acho que eu consegui cobrir a maioria, as principais coisas, os Pokémons mais importantes, por enquanto, são esses aqui. Tem muito mais que a gente pode analisar. Muito mais que eu acabei não comentando, mas eu queria falar principalmente dessa primeira prateleira aqui. Pokémons que, se você for abrir a ranqueada do seu Pokémon Champions, lá na quarta-feira, no dia que começar, você com toda certeza vai ver, principalmente
esse maldito gatinho de fogo aqui, tá? Pode esperar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu consegui explicar da melhor maneira. Eu ainda tô começando nesse estilo de vídeo. Nesse estilo de vídeo mais explicação. Faz um tempinho que a gente já explica lá nas lives. Comecei no Pokémon competitivo há não muito tempo. Pra vocês terem ideia, eu comecei... Vai fazer 2 anos que eu tô no competitivo. Então, tipo... Você que tá aprendendo agora, cara, consegue evoluir muito rápido, muito fácil, muito tranquilo, se você pegar pra aprender. O que eu fiz, que eu posso ajudar vocês, foi assistir muito campeonato. Todo sábado, domingo, eu tava lá fielmente assistindo os torneios. Que sim, a gente vai fazer live de quase todos eles, onde a gente comenta todas as jogadas, vamos aprendendo junto. No momento atual, o competitivo está sendo no regulamento I, que é o regulamento de 2 Pokémons lendários restritos, lá no Scarlet Violet, mas daqui a 2 meses o VGC vai totalmente para o Pokémon Champions e espero que vocês consigam estar preparados para esse momento aqui no canal. Eu ainda estou começando nesse cenário de aprender, de ensinar, mas eu acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento para passar para vocês, principalmente voltado aos jogadores iniciantes que pouco conhecem do jogo. Você que é mais profissional, você que já está mais tempo assim como eu, já sabia tudo que eu ia falar aqui hoje. Mas eu acho muito importante a gente abrir essa porta para a nova galera que está chegando. Então é isso. Um beijo, um abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo, ou então até a live, se você for lá agora.